Então ele sintetizou tudo isso daqui em somente nessa partezinha aqui, ó, e pegou todos os dados, beleza? Então o Sequelize ele é muito bom e ele facilita bastante quando a gente está desenvolvendo a aplicação. E aí pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Essa é a parte 2 do início do vídeo que a gente deu sobre CRUD, beleza? E no vídeo de hoje, sem enrolação, a gente já vai começar criando uma pastinha aqui. Essa pastinha aqui, basicamente é para a gente criar um modelo do nosso banco de dados ali, né? Com os campos que contém na nossa tabela, para a gente poder trabalhar com a nossa aplicação. Como se a gente estivesse utilizando aquele padrão MVC. Então vamos criar aqui o nosso primeiro arquivo user.js. E aqui no user.js, a gente vai importar duas coisas de dentro do Sequelize. Então aqui de dentro do Sequelize, vamos dar um igual require. E lá de dentro do Sequelize, a gente vai importar o model e o data types. Beleza? Isso aqui é para a gente dar os tipos para cada um das nossas variáveis aqui que a gente vai criar. Então tá, aqui a gente vai começar criando uma classe chamada user, que ela vai estender lá do nosso model, então extend model, que vem lá do Sequelize. E aqui a gente vai importar um método chamado de static init Sequelize. Coloca aqui, ó, Sequelize. E novamente a gente vai colocar um método chamado super.init. Aqui a gente coloca entre parênteses e depois coloca chaves. E agora a gente vai colocar aqui os nossos campos que são contidos lá no banco de dados que a gente vai utilizar para a nossa aplicação. Se vocês lembrarem, lá no nosso banco de dados a gente colocou o campo chamado de name. E a gente vai dar o tipo para ele agora, né, que é utilizando o nosso data types, string. E agora a gente tem o email também, que a gente colocou lá no nosso banco de dados, que o tipo dele também, novamente, vai ser string, beleza? Se você tiver outros tipos, se você estiver trabalhando com outros campos, você coloca isso aqui. E aqui embaixo, a gente vai passar o Sequelize, que é basicamente como se fosse a conexão lá para o nosso banco de dados. Então, a gente roda o nosso Sequelize aqui, e aqui a gente dá um módulo exports no nosso user. Perfeito? E agora, o que a gente precisa fazer? Basicamente, eu tenho que fazer o meu banco de dados reconhecer isso aqui. Então, a gente vai lá na pastinha database e aqui no nosso index.js, a gente vai importar esse model, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, user model, ou só user mesmo, tanto faz. E a gente dá um require, barra, opa, tem que ser entre aspas, barra, a gente vai no model, user. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu user, vou colocar .init e aqui eu vou dizer para ele utilizar a nossa conexão. Show de bola? Então a gente inicializa o nosso model dessa forma aqui. Feito isso, a gente já consegue ter a conexão do nosso model lá com a nossa tabela no banco de dados. E agora a gente vai criar mais algumas coisinhas. Vamos criar logo uma pastinha aqui chamada de controller, que vai ser o nosso controlador, que é por ela que a gente vai construir a nossa API. Controller. E aqui no arquivo routes, a gente pode fazer o seguinte. A gente já pode fazer um método da gente criar um usuário, né? Então vamos fazer isso aqui agora mesmo. Aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa de duas informações para a gente criar o nosso usuário. A primeira informação é o nome dele e a segunda informação vai ser o e-mail. Essas informações ela vem do body da requisição. Então, como que a gente pega essas duas informações para a gente poder utilizar lá no Sequelize? Então, a gente vai colocar entre chaves, que a gente está desestruturando, porque a gente quer pegar somente algumas informações específicas. No caso, o nosso e-mail, o nosso nome e o e-mail. E a gente vai requisitar isso aqui do nosso rec.body. Feito isso aqui, o que a gente precisa fazer? Eu preciso importar o meu model, né? Então vamos importar aqui o nosso model user, para a gente poder criar esse user com base nos dados que estão lá dentro, né? Então, barra, na verdade é só barra model barra user. Então tá, eu peguei o meu user aqui agora e a gente vai criar uma variável const user com U minúsculo dessa vez e a gente vai colocar, a gente vai trabalhar com async await. Então aqui em cima a gente vai colocar um async dessa forma e aqui embaixo a gente dá um await e a gente vai aguardar essa instrução finalizar. Se vocês lembrarem, no vídeo passado eu falei para vocês que o Sequelize ele sintetiza aquele código nativo do banco de dados, como no caso um select, from, asterisco, não sei o que, e transforma ele em JavaScript. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. No nosso momento a gente vai
criar um usuário com essas duas informações aqui agora. Então, ao invés de eu colocar insert, int, não sei o que, e criar o usuário, aqui a gente vai pegar o nosso model que a gente criou ali e a gente vai utilizar um método que é fornecido lá pelo Sequelize. Se você colocar um ponto aqui, ele vai falar todos os métodos que a gente tem. Então, a gente tem addHook, afterCreate, mas o método que a gente quer utilizar aqui agora é o create. E aqui dentro, a gente vai passar as duas informações, que é o nome e e-mail. Isso daqui é basicamente tá feito, a gente só precisa dar uma resposta para dizer o que foi que aconteceu. Então a gente coloca um res.json, né? E a gente vai mostrar o JSON do nosso usuário, que é o usuário que acabou de ser criado, beleza? A gente vai rodar isso aqui lá no nosso Insomnia para ver se tá tudo certo. Se tiver tudo correto, beleza? Se não tiver, a gente corrige nossos erros e volta para a nossa API. Show de bola? Então tá. Aqui na nossa rota, eu deixei na rota raiz mesmo e mudei o meu método para post, beleza? Então vamos mudar aqui também para post. Na verdade, vamos renomear isso daqui e vamos colocar create, que a gente está criando um usuário, né? Então create, e aqui a gente vai colocar para o método post. Aqui a gente vai deixar na rota raiz mesmo. E aqui a gente vai estar utilizando o formato JSON. Então, a gente vai estar criando um usuário que contém um nome, que pode ser o meu nome mesmo, Rodrigo Lucas. E ele também vai conter um e-mail, rodrigo@gmail.com. A gente vai rodar isso daqui, se tiver tudo correto, beleza, se não tiver a gente volta e corrige os nossos erros. Só que antes de rodar a gente precisa inicializar a nossa aplicação que a gente não inicializou, né? Então um yarn dev aqui para ele rodar a aplicação, ele não deu nenhum erro aqui, significa que a nossa lógica está correta. A gente só precisa saber se esse dado vai ser realmente salvo lá no banco de dados, né? Então vamos ver aqui agora. Aqui no Insomnia eu vou dar um send aqui. Ele vai carregar e beleza, ele já trouxe para a gente aqui o ID 1 que a gente criou na nossa tabela user, o nome do nosso usuário, Rodrigo Lucas, o e-mail dele e o campo create@, que tem a data que foi criada, e o campo update@, que tem a data de atualização. A data de criada e a data de atualização nesse momento aqui vai ser a mesma, beleza? Mas quando você fizer uma alteração posteriormente, aí já vai ser diferente. Então, pessoal, basicamente é isso aqui. A gente já fez o nosso primeiro CRUD, né? O CRUD completo não, mas a parte de criação de usuário tá pronta. O vídeo por hoje vai ser só. Eu te espero no próximo vídeo, beleza? Só quero dar mais algumas informações para vocês, que eu disse para vocês que o Sequelize ele sintetizava todo o código que a gente criava, né? Então ele até mostrou pra gente a carry que foi executada aqui, ó, tá vendo? Ó? Insert, int, na tabela user, o ID, o nome, o value e tudo mais, beleza? Então ele sintetizou tudo isso daqui em somente nessa partezinha aqui, ó, e pegou todos os dados, beleza? Então o Sequelize ele é muito bom e ele facilita bastante quando a gente está desenvolvendo a aplicação. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, beleza? E comenta se você está gostando dessa série de vídeos. Show de bola? Eu vou ficando por aqui e valeu!